A santa paz de Deus esteja em nossos corações. Queridos irmãos, com a ajuda de Deus, vou falar no tocante à santificação. Na Bíblia Sagrada, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, está escrito: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos e que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E no mesmo livro, no capítulo 6, verso 11, também está escrito: e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Meus amados, no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador em nossas vidas, nós somos santificados. As nossas vidas são dedicadas a Deus, não mais ao pecado. Agora nós somos santos. Santificação é também uma coisa progressiva na vida do crente, transformando o seu caráter para ser mais e mais como a do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o tempo, Deus vai lidando com os diferentes problemas e pecados na nossa vida. À medida que o relacionamento com Deus se vai aprofundando, o Pai Celestial vai mostrando a área da vida que precisa ser transformado e ajuda a mudar. Isso é um crescimento espiritual, irmãos. Na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E no mesmo livro, capítulo 7, verso 1, está escrito: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Queridos irmãos, quando nosso amado Jesus Cristo vier nos buscar, seremos completamente santificados, livres de todo pecado e impureza. Aí teremos sido aperfeiçoados completamente e viveremos eternamente com o nosso Salvador. Aleluia, Jesus. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amados, como nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador de nossas almas, nós já fomos salvos e santificados. Agora, nós precisamos crescer em santificação. Precisamos confiar plenamente em Deus e deixá-lo trabalhar em nossas vidas. Ou seja, todas as áreas, como materiais, espirituais e emocionais. É Deus que nos santifica pela ação do Espírito Santo. Na segunda epístola do apóstolo Paulo ao Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, está escrito: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, e em santificação do Espírito e fé de verdade. O Espírito Santo nos ajuda a resistir à tentação e vencer o pecado. Sem a ajuda do Espírito Santo, nossa vida não vai mudar. Se nós queremos ser cada vez mais santificados, nós precisamos ler a Bíblia Sagrada, examinando-a conforme está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 39. O Senhor Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amados, essas palavras saíram da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, não é só ler a Bíblia Sagrada que devemos procurar entender e aplicar à nossa vida. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nos santifica. No Evangelho segundo João, capítulo 17, onde fala a oração de Jesus pelos seus discípulos, e no verso 17 está escrito: santificai-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, nós precisamos aprender da Bíblia Sagrada. Nós também precisamos obedecer a Deus, nós cooperarmos com o Senhor para a santificação. Se nós desobedecemos o Senhor, então resistiremos contra a santificação. Irmãos, o mais importante para a santificação é a fé.
Se nós acreditamos que o Senhor Jesus pode mudar a nossa vida, nós vamos entregar todas as áreas da nossa vida a Ele. Então Deus pode transformar nossas vidas. Esse processo da santificação permite a nós vivermos toda a abundância da vida que Deus prometeu. Nós só precisamos deixar Deus agir e seguirmos a sua direção. Em Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Amados, que Deus abençoe. Guarde isso em vossos corações. Deus abençoe os irmãos. A santa paz de Deus, a sua palavra, o seu amor, a graça do nosso Senhor Jesus, a guia do Espírito Santo esteja em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.